Bom dia, queridos. Quem está feliz nessa manhã? Amém? Que bênção. Você pode ficar em pé mais um pouquinho? Sei que você já adorou, já louvou, já teve conexão. Mas eu queria, junto com você, ler um trecho aqui da Palavra de Deus. Se você puder já abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo é o versículo 1, ok? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Diga comigo: tudo tem o seu tempo. Diga assim: determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos orar? Obrigado, Espírito Santo, nós te agradecemos nessa manhã. Obrigado pela tua presença. Te dou louvor por esse domingo. É um dia especial que podemos adorar o Senhor. Fale conosco, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Pedimos que a tua palavra fale conosco, possamos sair daqui abençoados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado, glória a Deus. Você sabe que você está aqui hoje porque Deus é bom, amém? Quantos creem nisso? Eu quero falar com você sobre essa graça, essa bondade de Deus. E o tema da minha mensagem é: como viver as estações da vida. Como viver as estações da vida. E a minha esposa perguntou: como, amor, viver as estações da vida? Eu falei: vivendo. Ela falou: ah, tá bom então. Mas na realidade, você sabe que todos nós passamos por estações, né? Assim como o ano tem as suas estações, né? As estações, eu estava falando no outro culto aqui, Santarém tem só duas: verão e inverno. Né? Chuva e calor. E em outros lugares, outros países, até no Brasil, outros estados, né? Você pode contemplar as outras estações, primavera, né? Todas as outras estações. Mas o ano tem as suas estações. Para quê? Para que as pessoas, a criação de Deus viva, esteja no tempo certo, né? Vivendo no tempo certo. E dessa forma também nós, filhos de Deus, né, precisamos entender e viver as estações corretas, as estações certas, o tempo certo daquilo que Deus determinou para a nossa vida. Hoje, se eu fosse falar da minha família, nossa família está vivendo uma estação diferente. Eu com a minha esposa, nossas filhas, nós estamos vivendo uma estação de filhas que já casaram, cada uma tem a sua casa, seu esposo, já temos netos, vivendo o tempo dos netos, né? E realmente é um tempo diferenciado, um tempo que eu não sei se o pai, você que é pai, mãe que tem filhos que já casou, se prepara realmente para esse momento, né? A gente sabe que vai chegar, mas quase sempre parece que não se prepara, né? Vai acontecer, acontece, e aí a gente vai aprendendo naqueles momentos a adequar ao nosso estilo de vida, né? E a gente hoje está vivendo esse tempo, né? Nossas filhas, temos uma que mora aqui em Santarém, com a gente que eu digo aqui na cidade, né? Mas na casa dela. Outra mora fora do Brasil, no ministério, pastora, lá no ministério. E isso é muito lindo, porque a gente vê que a gente pôde curtir muito tempo tudo aquilo que realmente a gente pôde aproveitar na vida delas quando elas estavam conosco. Mas passou, o tempo passou, foram as estações.
Agora é um novo tempo para elas, um novo tempo para a gente. E a gente agora estamos vivendo uma estação diferente, só nós dois, né? E a gente mudamos até de casa, porque onde a gente estava era maior, aí a nossa filha casou, então vamos fazer o que aqui, só nós dois nessa casa? Então uma casa menor, né? Aprendendo agora, adaptando para... Então, estou dando exemplo para você dos tempos que vão passando, e a gente tem que saber aproveitar cada tempo, cada estação que vai aparecendo diante de nós, para que a gente possa desfrutar ao máximo daquilo que Deus dá para cada um de nós vivermos, né? No ministério, nós estamos hoje nessa estação, né? Desse desafio de Santarém. Estamos aqui em Santarém, já tivemos tantos outros tempos, outras estações, outros lugares, outros desafios. E eu diria que hoje nós estamos no maior desafio do nosso ministério, Santarém, e todos os desafios que a gente tem aqui, que a gente crê que Deus colocou diante de nós para que a gente possa realmente trabalhar em cima disso. Então, hoje nós estamos vivendo esse tempo, né? Esses momentos. Mas é interessante cada um de nós entendermos que todos nós, como seres humanos, Deus nos criou para viver um tempo, uma fase até física, né? Já viu como é que é? Nasce, bebezinho, cresce, adolescente, né? Junior, adolescente, vai crescendo. Na igreja tem até as classes, né? As kids, bebezinho lá, e vai crescendo, daqui a pouco já é um adolescente, daqui a pouco é um jovem, vai passando pelas fases, estudo, escola, amigos, as amizades, começa a trabalhar, para aqueles que querem trabalhar, são as fases da vida, e a gente vai rompendo essas fases, vivendo essas fases, e é impressionante, alguns já estão na fase do casamento, estão casando, adequando, aprendendo a viver, né, a dois, outros estão na faculdade, outros estão nos desafios das empresas, né, passaram pela faculdade, agora são as obras que vão fazer, trabalharam, estudaram, agora vão começar a desenvolver aquela área que eles procuraram, estudaram para realmente desenvolver nas suas profissões. Tudo isso aqui são as grandes fases, e nós precisamos realmente entender esse tempo. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que elas vivem assim, ó, vai passando, vive de qualquer jeito, não desfruta o tempo, não desfruta o momento, não vive as estações, não vive os tempos, diria como jovem, não vive as temporadas da vida, e passa-se a vida lá na frente, meu Deus, como que eu perdi tanta coisa que não era para mim ter perdido, era para que eu pudesse ter feito coisas maravilhosas, perdi, não soube aproveitar. E Deus nos dá os tempos, as estações, as temporadas, para que a gente possa viver segundo a palavra de Deus diz, uma vida boa, uma vida bela, uma vida abundante, segundo Jesus fala. Existem duas maneiras de vivermos e desfrutarmos, desenvolvermos as estações, vivermos as estações da vida. A primeira, da sua forma, da sua maneira. Segunda, da maneira de Deus, da forma de Deus, do seu caminho, ou no caminho de Deus. Tem pessoas que escolhem viver as estações do seu caminho, do jeito que quer, do jeito que acha que tem que ser. Mas também tem a forma, eu diria, a mais correta, e a que a gente vai viver o máximo, os caminhos de Deus, a forma de Deus. Se eu fosse escolher, eu escolheria hoje, cada vez mais, não abriria mão de escolher os caminhos de Deus para me viver as estações da minha vida, aquilo que Deus vai colocando diante de mim. E quanto eu não conhecia, eu achava que eram os meus caminhos, mas os caminhos do homem é tortuoso. A Bíblia fala que o homem faz os seus planos, mas a perfeita ou a vontade vem de Deus, né? O caminho certo é o caminho de Deus. Então, o caminho de Deus, ele vai nos levar a um nível diferente. Agora, seja qual for esse caminho que você escolha, se é o seu ou se é o caminho de Deus, você tem que entender uma coisa: você vai passar pelas consequências dele. Se você vive no caminho de Deus,
você vai ter as consequências, né? Pode ser coisas boas. Se você vive pelo céu, você vai se deparar com as consequências das suas escolhas pessoais. E aí você tem que estar preparado para isso. Provérbios 19:3 diz assim: as pessoas arruinam a sua vida pela sua própria tolice e depois se irritam contra Deus. Olha isso. As pessoas, elas destroem, né, os seus caminhos pela sua própria decisão. Eles decidem: eu quero viver a minha vida. Já viu isso? Eu quero viver a minha vida, me deixe em paz, eu quero desse jeito. E arruinam. E quando não dá certo, o que acontece? Quer cobrar de Deus, quer colocar a culpa em Deus, né? Já viu alguém falar assim: Deus, por que eu estou vivendo isso? Deus, por que aconteceu isso? Deus, por que isso? Deus, eu não, né? E aí começa a focar para Deus. Aí eu acho que o Espírito Santo fala assim: mas você não me perguntou nada, você não me procurou, você não buscou a palavra para ter uma luz, uma revelação, alguma coisa assim. E é isso que o provérbio está mostrando aqui, né? Eclesiastes 10:2, olha o que diz: ao sábio escolhe o caminho certo, o tolo escolhe o caminho errado. Eu quero declarar em fé, em nome de Jesus, que nós só temos sábios aqui, amém? Em nome de Jesus, amém? Aqueles que escolhem o caminho correto, caminho certo, caminho de vitória, caminho de bênção para a sua vida. Deus, eu gosto de falar isso, mas é importante a gente entender: Deus está no controle das estações, Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando eu estou falando que Deus está no controle de todas as coisas, não estou dizendo que Ele vai manipular, que Ele vai coordenar, que Ele vai conduzir. Tem que ser desse jeito não. Não, Deus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, mas Ele dá o livre-arbítrio. É você que escolhe, é você que vai procurar viver as estações e a vontade de Deus, amém? Então Ele está no controle de tudo é perfeito, tudo foi bem feito, tudo foi criado por Deus, então Ele está no controle, né? Se você vê as estrelas, elas estão no lugar certo, né? Os planetas estão nos lugares certos, tudo está no seu lugar certo. O rio corre para o lugar certo, né? A atmosfera, está tudo aí, está tudo certinho, está tudo no controle. Mas Deus te dá liberdade para viver as estações da sua vida. Aí é você que vai escolher aquilo que você quer. Quantos estão comigo aqui? Amém? E nós precisamos atentar para isso, para a gente não passar a vida toda e chegar lá na frente, no final: meu Deus, era para ter sido diferente, não? Enquanto Deus está falando todos os dias que você pode ser feliz. Quantos creem que pode ser feliz aqui? Amém? Vivendo as estações certas da sua vida. Eclesiastes 3:11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Olha isso. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Está tudo certinho, irmão. É só para a gente desfrutar e viver, passar pelas estações certas, corretas. Claro que a gente sabe, se você for ler Eclesiastes lá no início, a gente lê um versículo, mas lá fala que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para chorar, tem tempo para nascer, para morrer, tem tempo para tudo. E a gente vai administrar essas estações com sabedoria. Porque tem gente que entra numa estação, por exemplo, um tempo de tristeza, de dor, ela não quer mais sair de lá, não consegue, é um tempo, administre aquilo e saia de lá para viver um tempo diferente. Quantos estão me entendendo aqui? Nós precisamos entender isso aqui. Então, às vezes nós achamos que Deus, Ele está atrasando, ou adiantando, sei lá, né? Porque não aconteceu comigo, já aconteceu com fulano, eu queria isso, por que não aconteceu? Deus está atrasado demais, né? Não queria que fosse agora, queria que fosse mais lá para trás. Deus está adiantado demais. E às vezes a gente está achando que está tudo errado, está tudo fora do lugar, e não está. É Deus dando a oportunidade para a gente decidir e viver
aquilo que Ele tem para cada um de nós corretamente. Então, o nosso Deus, eu posso dizer que o seu relógio pode atrasar, né? Outro dia foi engraçado que eu estava com o relógio, aí o irmão, e aí pastor, que horas é aí, você pode me falar? E eu, geralmente olho no celular, né? Mas eu fui no relógio e fiquei até meio envergonhado. Falou, que foi? Peraí, irmão, deixa eu ver no celular aqui. E aí, pastor, você não sabe ver a hora no relógio? Falei, não, porque eu nem percebi que estava parado. Estava usando o relógio, a gente usa relógio só porque gosta mesmo, né? Estava parado, nem percebi. O nosso relógio, ele pode atrasar. Mas eu digo para você uma coisa, que o relógio de Deus não atrasa um segundo. Nem adianta um segundo. Ele trabalha no tempo certo, no tempo preciso. Deus é soberano. E nós precisamos entender isso aqui. Não tem nada adiantado. Ah, poxa, por que eu ainda não casei? Misericórdia, o fulano já casou, o outro já tem até filho. Eu ainda não casei, o que está acontecendo? Calma. Talvez Deus está aperfeiçoando você, ou dando oportunidade para você se aperfeiçoar em algumas coisas, ou está preparando o amado ou a amada da sua vida. Está no tempo certo, fica tranquilo. Só entenda o tempo que você está vivendo, porque talvez o tempo ou a estação que você está vivendo é para você se preparar para aquilo que Deus tem, e você não se prepara, você não entendeu. Então Deus vai esperar você se preparar. É por isso que às vezes demora. Outros são precipitados, né? Senhor, é o seguinte, eu quero casar, hoje eu vou lá para a igreja, a primeira jovem que sentar do meu lado eu caso. Já viu aquela história do irmão que queria casar e orou e não acontecia quase nada. Aí um dia ele falou, Deus, é o seguinte, vamos acabar com essa história. Hoje eu vou para a igreja e a pessoa que o Senhor colocar no meu lado vai ser a mulher que o Senhor criou para mim. Aí foi para a igreja, chegou lá, começou a adorar e nada, ninguém, estava só ele, ninguém. Aí começou a adorar e falou, Senhor, eu vou fechar o olho aqui, na hora que eu abrir o olho, o Senhor já providenciou. E realmente, na hora que ele abriu o olho, já tinha uma mulher ao seu lado. Só que era uma irmãzinha de quase 100 anos. Aí ele olhou, falou, poxa Deus, a gente não pode nem brincar. Meu Deus, né? Tem o tempo certo, tem a hora certa, tem o momento certo. Deus não atrasa e nem adianta. Pode ter certeza disso. Talvez, pela falta de entendimento nosso da estação que a gente está passando, a gente acha que isso está acontecendo. Ou nós mesmos causamos o atraso, né? Mas Deus não atrasa. Deus não permite isso. Então precisamos descansar diretamente na soberania de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Quantos creem nisso? Quantos confiam em Deus aqui, amém? Glória a Deus. Mas segredo que eu quero que você saia daqui entendendo, você tem que saber qual a estação que você está, para que você viva bem e viva dentro dos planos de Deus. Uma coisa interessante que nós temos que saber, a estação, discernir qual a estação que você está vivendo. Ter discernimento, sabedoria, procurar saber. Provérbios 14:8. O prudente entende para onde ele vai, está indo, mas o tolo engana a si mesmo. O prudente sabe os seus passos, ele tem projeto, ele sabe o tempo, a estação que ele está vivendo, o momento que ele está vivendo, ele tem discernimento, ou pelo menos busca sabedoria para ter, né? Mas o tolo, está nem aí com a vida, vai vivendo de qualquer jeito, né? Deus, vai empurrando aí, e não é para ser assim. Deus quer que a gente possa ser, o quê? Sábio. Diga para o irmão que está do seu lado assim, tem que ser sábio, irmão. Já viu um agricultor colher no tempo de semear? Não, ele vai colher no tempo de colher. Não se colhe no tempo de semear, né?
nem se semeia no tempo de colher. Tem as estações, tem o tempo certo. Esses dias nós fomos aqui para o Mato Grosso, vimos tanta plantação, mas cada uma sendo plantada no tempo certo. Tira a soja, ele já aproveita para outra estação, para outro tipo de planta, outro tipo de plantação. Todo o tempo eles estão produzindo, porque eles estão trabalhando no tempo certo, no tempo correto. É assim a nossa vida. A gente tem que trabalhar no tempo certo, no tempo correto, para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não podemos nos perder no tempo, não podemos nos perder na estação. Já viu como é que é? Aqui em Santarém, no Pará, né, não tem muito essa diferença de clima. Mas você vai mais para o sul do Brasil ou para um outro país, você vai ter que se adaptar às estações, né? Adaptar às estações. A gente estava lá no Japão no ano passado, um frio, negócio, meu Deus. Digo, meu Deus, vai acabar esse negócio desse frio? Não, está muito frio. Aí a minha filha falou, não pai, daqui a pouco começa a esquentar, vem a primavera, vai melhorar. Falei, mas na primavera eu já estou longe. Mas eu vou ter que fazer o quê? Me adaptar ao momento, ao frio, né? E mais roupa, mais casaco, mais meia, mais algo quente, e a gente vai se adaptando. Mas quando vem o calor, a gente faz o quê? Começa a tirar os casacos, a roupa, né? E vai se adaptando àquele clima. Então, dessa forma também é a nossa vida. É o tempo da nossa vida, são as estações da nossa vida. Pergunte a si mesmo, em que estação você está? Para que você possa discernir, ter entendimento, sabedoria. Você está no tempo de plantar, de colher, de chorar, de sorrir? Qual a estação que você está? Na estação de esperar, de agir? Para tudo tem o seu tempo, para tudo Deus determinou um tempo, né? Qual estação que você está? Talvez você está aqui na estação de esperar. Espera no Senhor, né? Espera, tenha paciência. Já viu que às vezes nós queremos passar na frente de Deus? A Sara tinha uma promessa de um primogênito, de um herdeiro. Ela tentou passar na frente de Deus para arrumar um filho para Abraão. Já viu isso? Deus tem o seu tempo. Tinha a hora certa, tinha o momento certo. Por isso teve frustração, por isso teve complicação, por isso, né? É complicado quando a gente tenta fazer a parte de Deus, ou tenta passar no tempo errado, achar que está no tempo errado e fazer da nossa forma. Esses aqui são os caminhos do homem. E aí vem as frustrações. Mas procure saber qual estação você está. A de plantar. Talvez agora é hora só de semear. Semeie amor, semeie carinho, semeie alegria, semeie felicidade, esteja perto, ame as pessoas. Só de semear, né? Daqui a pouco você vai colher amor, você vai colher carinho, você vai colher alegria, porque aquilo que você semeia, você colhe. Então, talvez é o momento, não sei, talvez você está passando por um momento difícil de dor. As pessoas não querem passar por momentos difíceis de dor, mas os momentos difíceis de dor são ajustes na nossa história, são ajustes na nossa vida, né? Parece que nunca vai acabar, mas passa, as estações passam, e elas passam, né? E a gente vai aprendendo com elas. Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quantos creem que Deus pode te dar sabedoria? Se você não consegue discernir, entender o momento que você está passando, a estação, peça sabedoria de Deus, peça a luz de Deus, está aqui. Ele vai te mostrar qual a estação que você está. Esses dias, a nossa filha falou que está ensinando o nosso neto Joey, está lendo Provérbios, livro de Provérbios. E eles estão ensinando para ele sobre sabedoria. Tem 6 anos. Ensinando sobre sabedoria. Ela falou uma frase que eu gostei e coloquei aqui. Olha só. Um sábio é alguém que escolhe fazer a coisa certa. E a coisa certa é fazer a vontade de Deus. É isso que eles estão ensinando para os filhos. O sábio escolhe fazer as escolhas certas. E a escolha certa na vida de uma pessoa
é viver e fazer a vontade de Deus. Então você quer saber o tempo, você quer andar no tempo certo, desfrutar o tempo certo, eu diria até curtir a estação certa. Você precisa ser sábio, buscar a sabedoria de Deus, para que você possa produzir isso na sua vida. Viva cada estação com um propósito, cada momento com um propósito, cada tempo que você está passando com um propósito. Você precisa ter um foco, aonde você quer chegar, o que você quer desfrutar. Cada fase tem o seu valor, até as dores, elas nos ensinam. No tempo da espera, Deus, nessa estação do tempo da espera, Deus está nos moldando. O que a Bíblia diz? Que nós estamos sendo o quê? Trabalhados, por Deus. É isso? Cada dia Ele está trabalhando, Ele começou uma grande obra na nossa vida e Ele vai completar, aperfeiçoar até o dia da sua vinda, até o dia de Cristo Jesus. A Bíblia diz também que nós somos transformados de glória em glória. Então o tempo da espera é um tempo que Deus está moldando a nossa vida. Fica tranquilo, não fica desesperado não. Se você deixar Deus estar na direção da sua vida, pode ter certeza. No tempo da alegria, Ele está nos fortalecendo, nos animando, reanimando, nos enchendo de graça, de esperança, de direção. Uma coisa importante, não tente pular as estações. Viva cada uma com fé e esperança. Não pule as fases, não pule as estações. Já viu uma criança que quer ser adulto? Eu já vi. Tem criança que não vive, os pais não deixam ela viver a sua fase. Quer que a criança já seja um adulto, não? Não pode ser assim, não pode brincar no chão, não pode brincar na areia, não pode pegar nisso, não pode pegar naquilo. Parece que é um extraterrestre, Não pode nada, deixa eu brincar, deixa eu jogar um futebolzinho, deixa eu andar de bicicleta, cair, ralar o joelho. A gente não quer, Só estou dando exemplo. Mas tem alguns que querem que as crianças não vivam os tempos, da sua infância, já querem que sejam adultos. Tem uns que já demoram muito a ser adulto, não querem ser adulto, querem ser criança o tempo todo, quer estar no colo do pai e da mãe o tempo todo. Agora aí tem que empurrar para ser adulto. Então a gente precisa viver o tempo certo, Tem pessoas que casaram, mas ainda estão no colo do papai e da mamãe. É um tempo novo para você, é uma nova estação, você precisa viver, você precisa curtir essa fase da sua vida. Você precisa viver, desenvolver a fase da sua vida. Quantos estão me entendendo aqui? Então nós precisamos entrar nesse nível, Agora talvez a estação da sua vida seja um tempo que Deus quer que você lidere, que você cresça, que você apareça, é o momento de aparecer, é o momento de Deus projetar você, ou seus líderes projetarem você, não sei, aí você vai aparecer, cada tempo determinado por Deus. Quando a gente vive isso aqui, a gente vai começar a viver a graça de Deus na nossa vida. Cada tempo Deus vai fazer coisa extraordinária na nossa vida. Não podemos pular. Diga para o irmão que está ao seu lado assim, não pule as estações. Viva cada um com fé e com muita maturidade. Amadureça nessas estações. Isso aqui, eu vou falar porque às vezes faz parte na vida de algumas pessoas isso aqui. E às vezes isso aqui é uma luta pessoal. Se comparar com as outras pessoas. As estações, Não se compare. Ou não compare as suas estações com a dos outros. Por quê? Porque isso traz problema. Porque ele já tem e eu não tenho. Porque ele já conseguiu e eu não consigo. Porque ela engravidou e eu não. Calma. Tudo está
organizado se você estiver no plano de Deus. Mas as pessoas, elas começam a comparar as estações da vida. Nós precisamos entender uma coisa: o que Deus está fazendo na vida do seu irmão, é para o seu irmão. Ele tem para a sua vida também. E você precisa saber que Deus está trabalhando para a sua vida se você deixar. Mas não pode ficar desesperado porque o irmão já tem, ou já viveu, já está vivendo aquilo que você gostaria. Ele tem tempo, estações e bênção para o seu irmão, como ele tem para você também. Você só precisa ser sábio, só precisa esperar. Comparações geram frustrações e ingratidão. Não se compare, nem queira ser igual às outras pessoas. Seja você mesmo. Amém? Não queira, né? Mas eu queria ser igual a Ana Paula Valadão. Você não vai ser. Me ama, não vai. Você vai ser você mesmo, pode até cantar igual ela se quiser, mais ou menos, né? Mas não vai ser. Eu queria ser um pregador igual o pastor Eibiúbe. Meu Deus, quem vai ser igual o pastor Eibiúbe? Só ele. Quem vai viver o que Eibiúbe Deus quer para ele? Ele vai viver. Eu vou viver o meu, e ele vai viver o dele, a minha estação, e ele vai viver a estação dele. Quantos estão me entendendo aqui? Porque quando você se compara com os outros, só deseja viver a estação do outro, você vai se frustrar, vai entrar aquele sentimento de inferioridade, de que Deus ama mais um do que o outro, e Deus ama todos os seus filhos da mesma forma, da mesma maneira, e tem planos para cada um extraordinários. Só que nós precisamos entrar no tempo de Deus, na estação de Deus, e não querer o que o meu irmão tem. Quando o seu irmão tiver algo que você almeja, antes de você, se alegre com ele, e fique feliz aplaudindo, porque vai chegar a sua hora também. E talvez o que você vai ter é até melhor, não? Então, só fique tranquilo, para você não se frustrar no meio do caminho. Comparações geram frustrações e ingratidão. Deus tem o processo único para cada filho seu. Amém? Você vai viver aquilo que Deus tem para você, fica tranquilo, só buscando direção de Deus, esperando em Deus, momento certo, tempo certo, estação certa, e vai fluir bênção na sua vida, em nome de Jesus, amém? Olha Gálatas 6:4, examine cada um a sua própria obra. O que você está fazendo? Como é que você está trabalhando? Como é que você está vivendo o dia a dia para acontecer a estação certa e fluir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Porque você pode passar por uma estação e perder o que Deus tem, porque você não percebeu o que Deus queria te dar, você não percebeu o que Deus queria te entregar. Então, quais são as suas obras? O que você está fazendo? O que você está construindo? Você está entendendo o tempo que você está vivendo? Está entendendo a hora que você está vivendo? Na minha vida eu fiquei muito tempo que eu nunca nem apareci. Ninguém nem sabia quem era Luiz. Só Deus. E depois que eu casei a minha esposa. Mas eu nunca preocupei, nunca desesperei, nunca fiquei frustrado com tempo de Deus. Eu sabia uma coisa, que se Deus me chamou, eu queria viver o que Deus tinha para a minha vida, passo a passo. E é impressionante que eu olho para trás hoje e eu vejo que cada um daqueles passos, às vezes foram passos difíceis, me ajudou tanto, hoje me ajuda tanto, trouxe maturidade, trouxe luz, trouxe, estrutura. E se eu tivesse frustrado, tentado forçar Deus a fazer as coisas, ou tentar fazer pela minha força, talvez não estaria aqui, talvez não teria vivido, talvez não teria a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, a família que eu tenho, mas eu decidi viver cada tempo ao seu tempo, buscando a vontade de Deus, buscando e dando prioridades para a palavra de Deus na minha vida. Aí começa a fluir. Então, examine cada um dos seus passos, daquilo que você está trabalhando, das suas obras, segundo Gálatas fala. Todas as estações cooperam para o bem. Quantos creem nisso? Todas. E eu vou dizer,
aplicar aqui Romanos capítulo 8, que diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos é que amam a Deus? Então eu vou dizer algo para você, tudo a Bíblia fala, todas as coisas, as boas, aquelas que você acha que não foram boas, todas cooperam, é um ajuste, é o momento, é a hora, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós muitas vezes, uma vez alguém falou assim, pastor, você tem como me explicar isso, porque eu não estou entendendo o que Deus está querendo fazer na minha vida. Por que aconteceu isso? Eu falei, não tenho como lhe explicar, e não sei porquê, tem coisas que são mistério de Deus. Quando chegar lá no céu, você pergunta para o Espírito Santo, que Ele vai te revelar, que a gente não consegue entender. Mas uma coisa eu sei, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É o seu tempo determinado para tudo aquilo que acontece na nossa vida. Mesmo a dor, ou perder, o tempo do silêncio, tudo isso, muitas vezes nós não entendemos, mas tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então fala para o irmão que está ao seu lado assim, fica tranquilo, espere em Deus, e o mais Ele fará. Você tem tranquilidade para isso? Quantos podem esperar em Deus aí? Amém? Glória a Deus. Confia nele. Confia nele e o mais Ele fará. A Bíblia fala. Confia em Deus. Ele está conduzindo, com certeza, na estação certa, no tempo certo. Só precisa você entender e abraçar esse momento certo. Identifique a sua estação. Eu vou encerrar com isso aqui. Confia em Deus. Que tempo é que você está passando? Que estação você está hoje? O que você está passando hoje? Você consegue identificar? Viva com muita fé e esperança. Confie em Deus, identifique o seu tempo, viva com fé e esperança. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, não é isso? Então viva com fé e esperança, crendo que você está no momento certo, na hora certa, no lugar certo, servindo o Deus correto, o Deus certo, e vivendo os princípios da palavra corretamente. Com certeza as suas estações vão ser maravilhosas. A estação, ela muda, mas Deus permanece sempre o mesmo. Amém? A estação muda, mas Deus continua conduzindo você, se você deixar na estação certa e recebendo tudo que Ele tem para você no tempo certo. Você pode não entender nesse momento, agora, mas Deus, se você deixar, Ele vai estar no controle da sua história. Sabe quem escreve a história? Nós. Algumas pessoas dizem assim, a minha história já foi escrita por Deus. Nós escrevemos e Deus aprova. Você escreve, porque é você que decide, não é Deus que decide. Você decide e Deus aprova. Quando está dentro da palavra dEle, olha irmão, a melhor coisa que tem, sabe o que é? É a aprovação de Deus naquilo que nós fazemos. E quando Ele aprova, o céu se abre e a bênção flui em nome de Jesus, amém? Então viva a estação certa e o tempo certo, e você com certeza vai ser feliz nessa terra, amém? Fique em pé, eu quero orar junto com você, em nome de Jesus. Dá um aplauso para Jesus aí.